Ciências para o terceiro ano com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, iremos estudar aí as páginas 44 a 46 do nosso livro de Ciências do terceiro ano. Nessa aula, nós iremos iniciar o capítulo 4, aí na página 44. Com o conteúdo Animais Invertebrados. Nós terminamos o conteúdo dos animais vertebrados, que são aqueles que possuem vértebras e respiram através dos pulmões. E hoje nós vamos conhecer os animais invertebrados e como é a vida deles, né, onde eles ficam. Então, vejamos. Lesmas, aranhas, borboletas, centopeias e minhocas são bem diferentes entre si. Mas esses animais têm características em comum e, ao mesmo tempo, são todos bem diferentes dos animais vertebrados, né? Então, eles são bem diferentes dos animais vertebrados que a gente estudou anteriormente. Observe alguns desses aspectos na imagem abaixo. Então, aqui nós temos uma bela imagem com diversos animais, né? A gente pode ver aqui um pássaro, né? Que faz parte lá do grupo das aves. Então, o pássaro ele é um animal vertebrado. Temos aqui um sapo, que ele é um anfíbio. Temos aqui uma mariposa, uma borboleta, uma formiga, uma lesma, uma minhoca, né? Então, alguns desses animais não fazem parte lá do grupo dos vertebrados. Aqui nós temos 3 perguntas e você vai responder em seu caderno, observando essa imagem, né? Na cena acima, quais animais você não colocaria no grupo dos vertebrados? Então, já dei uma dica aí para você de quais são os vertebrados e quais são os invertebrados, tá bom? Então, você vai escolher e vai dizer quais são os animais que você não colocaria no grupo dos vertebrados. Há animais vertebrados representados na imagem? Sim ou não? Em caso afirmativo, né? Caso a resposta for sim, quais são eles? E como você chegou a essa conclusão? E a última pergunta é: que animais desse jardim não são vertebrados e podem voar? Né? Nós temos aqui outros animais que não são vertebrados e podem voar. Você vai colocar o nome deles aí nessa pergunta. Iniciando então aqui o conteúdo dos invertebrados, a gente vai conhecê-los na página 45. Invertebrados terrestres. Nós temos os invertebrados terrestres e os aquáticos. E hoje nós vamos conhecer os invertebrados terrestres. Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente, desde as matas até os desertos. Olha só. Esses animais se movimentam de várias maneiras. Formigas, centopeias e aranhas têm pernas e andam. Minhocas e caracóis rastejam. Besouros, abelhas e mosquitos têm asas e voam. Grilos e pulgas saltam para se locomover. Olha só a variedade, né, de invertebrados que nós temos aí no planeta, né? Alguns têm pernas, outros rastejam, outros voam, né? Outros saltam. Então, a forma como eles se locomovem é bastante diferente. No solo, muitos invertebrados podem ser encontrados debaixo de pedras ou folhas caídas, como o tatuzinho de quintal. Já as minhocas vivem dentro de túneis cavados no solo. Você que gosta muito de brincar aí na terra, eu tenho certeza que você já viu uma minhoca. E você sabe que elas ficam dentro da terra, né? Então, para a gente encontrar a minhoca, a gente tem que cavar para encontrar o túnelzinho onde ela fica, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de animais no solo, que são os caracóis, né? Esse aqui é um caracol asiático. Eles rastejam e se alimentam de folhas. E aqui nós temos o tatuzinho de quintal. Ele enrola todo o corpo quando precisa se defender. Aí fica essa bolinha aqui. Eu nunca vi esse animal tatuzinho de quintal, mas pode ser que você já tenha visto, né? Agora, um caracol, eu já vi sim.
De vez em quando aparece aí no quintal da gente. E nós temos os animais que ficam, né, no ar. Os únicos invertebrados que têm asas são do grupo dos insetos. Então, quando a gente ouve falar assim, inseto, é porque ele é um invertebrado. E ele geralmente tem o quê? Asas, tá bom? Eles voam para fugir de outros animais, para se alimentar, para encontrar abrigo ou lugar para depositar seus ovos. Por exemplo, né? É para isso que eles voam. Borboletas, libélulas, besouros, abelhas, joaninhas e gafanhotos, entre muitos outros, são invertebrados que voam. Olha só a quantidade de invertebrados que voam, né? E fazem parte aí do grupo dos insetos. Olha aqui o exemplo da libélula. As libélulas, como a libélula de 12 manchas, tem 2 pares de asas. Olha só, ela tem 2 pares de asas. Muito bonita, né, essa libélula? Além de voar, os gafanhotos, como o gafanhoto soldado, também saltam. Esse gafanhoto aqui, ele é um inseto. E além de voar, ele também salta, ou seja, ele também pula, né? O gafanhoto também é um bichinho bem conhecido nosso. Quem tem muitas árvores em casa, com certeza já viu um gafanhoto. E nós temos também os insetos sociais. O que são esses insetos sociais, gente? Insetos como as abelhas, as formigas e os cupins podem viver em grupos grandes, em que cada indivíduo tem uma função coletiva, formando uma sociedade. O cupinzeiro são construídos por uma sociedade de cupins. Em uma colmeia podem viver milhares de abelhas. A abelha rainha é a maior e a única que põe ovos. As abelhas operárias cuidam dos ovos e buscam alimento. Então, o que é um inseto social, gente? São aqueles insetos que trabalham em grupos, né? As formigas, elas sempre estão em grupos dentro do formigueiro. Os cupins, eles constroem suas casas, como essa que a gente pode observar aqui, ó. Eles constroem a sua casa, quando a gente diz em sociedade, são insetos que trabalham em grandes grupos e vivem em grupos. E as abelhas também são esses insetos sociais, eles vivem em grupos, né? Então, aqui nós temos, ó, alguns insetos vivem em grupos, como os cupins, aqui são alguns cupins, e aqui nós temos o cupinzeiro no Parque Nacional das Emas, em Goiás. Essa foto é de 2014. Então, o inseto social é aquele que trabalha em grupo, em conjunto. E nós temos os invertebrados microscópicos. O que é um invertebrado microscópico, professor? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, alguns invertebrados são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos normalmente, né? Então, para a gente observar, são necessários instrumentos como os microscópios, para a gente poder enxergar aí esses invertebrados microscópicos, porque eles são minúsculos e nós precisamos ampliar bastante aí usando o microscópio. Olha aqui um exemplo desses invertebrados, são os ácaros, são invertebrados presentes em vários tipos de ambientes. Alguns vivem na poeira que existem dentro das casas, também vivem nos sofás, camas, então ele aqui, ó, ele foi ampliado cerca de 250 vezes. O microscópio é esse objeto que a gente vê bem aqui do ladinho, ó. Ele foi ampliado 250 vezes para que a gente pudesse observar. Bacana? E sobre esse conteúdo, né, sobre essas 3 páginas que a gente acabou de estudar, nós temos aí uma atividade complementar. Você vai responder essas 4 questões em seu caderno. Questão 1. Quais animais invertebrados podemos encontrar no solo? Então, a gente falou disso em algumas páginas anteriores. Questão 2. Quais são os únicos invertebrados com asas? Questão 3. O que são insetos sociais? E a questão 4. Existem invertebrados que não podemos enxergar a olho nu. Que instrumento podemos utilizar para ver esses invertebrados? Então, eu falei tudo isso para vocês, né? Nas páginas 44 a 46. Você também pode consultar as páginas para responder, ok? Então, divirtam-se com a atividade, aprendam e respondam aí a atividade complementar. Um abraço e até nossa próxima aula.